Bolsonaro preso? Hã? Que história é essa? E foi um pedido de prisão preventiva feito pela esquerda? E o ministro Alexandre de Moraes, qual a decisão? Fica aqui comigo para você entender essa história que surge apenas dias antes da grande manifestação que Bolsonaro convocou na Paulista, agora para o próximo domingo, dia 6. Leia aqui comigo essa matéria que é a mais comentada agora de manhã do site da Gazeta do Povo. Moraes manda PGR analisar pedido de prisão preventiva de Bolsonaro por vereadora petista. Gente, só poderia ser uma vereadora petista, né, gente? Olha aqui. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a PGR analise um pedido de prisão preventiva de Bolsonaro por suposta obstrução de justiça ao convocar apoiadores para a manifestação do último dia 16 de março. O quê? Ela pediu a prisão do Bolsonaro porque ele está convocando manifestações? Pois é, gente, olha aqui a argumentação da petista. Ao questionar a legalidade das condenações e fomentar a narrativa de perseguição, politizando a atividade jurisdicional e a aplicação da lei, o noticiado, no caso aqui o Bolsonaro, cria um ambiente de instabilidade institucional, estimulando seus apoiadores a agirem contra as decisões judiciais e trâmites legais estabelecidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, disse aí a Liana Cirne no pedido. Ela afirmou ainda que as convocações realizadas por Bolsonaro nas redes sociais configuram uma tentativa inconteste do delito de obstrução da justiça e incitação de novos atos que comprometam a ordem pública e a estabilidade democrática, bem como coação no uso do processo. A prisão preventiva está prevista lá no artigo 312 do Código de Processo Penal que eu separei aqui para vocês. Olha o que ele diz. A prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, como, por exemplo, para evitar que alguém fuja. Quando houver prova da existência de um crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. O que é que essa vereadora petista mal informada está fazendo? Ela basicamente está dizendo que o Bolsonaro, ao convocar manifestações pela anistia, estaria colocando em risco justamente a ordem pública, que é uma das razões aqui para a decretação da prisão preventiva. Ou seja, ela vê as manifestações em si como um ato antidemocrático, como algo que obstrui a justiça. E mais, ela coloca a defesa do Bolsonaro, que afirma que ele sofre uma perseguição política, como algo que cria um ambiente de instabilidade institucional. Mas será que esse argumento ele se sustenta? É muito simples, gente. É óbvio que não. Mas as redes sociais e a imprensa ficaram em burburinho ontem pelo fato de que o Moraes enviou esse pedido de prisão preventiva para a PGR. E para te mostrar por que os argumentos da vereadora petista não têm pé nem cabeça, leia aqui comigo a explicação super simples e super didática do André Marcília. Diz ele, o pedido de prisão preventiva não faz sentido jurídico nenhum. O pedido alega que as convocações do Bolsonaro a manifestações pela anistia oferecem risco à ordem pública. E menciona aí o artigo que eu acabei de ler com vocês agora há pouco do Código de Processo Penal. E aí ele segue dizendo, acontece que, sendo a anistia um direito previsto na Constituição, é uma completa aberração jurídica entender como risco à ordem pública você pedir por um direito. Atender ao pedido feito pela vereadora petista de prisão, seria ofender o Instituto da Prisão Preventiva e o direito constitucional de se manifestar livremente. Não creio que ocorra. Penso que a intenção seja desmobilizar manifestações públicas pela anistia, algo que não pode partir do judiciário, nem pode ser feita com o auxílio do judiciário, por óbvio, não pode ser o judiciário desmobilizando manifestação ou apoiando essa desmobilização. E eu acrescento ainda mais o argumento ainda ao que disse o Marcília. Além da anistia ser um direito e de Bolsonaro e seus apoiadores terem também o direito de se manifestarem livremente, a alegação de perseguição política de Bolsonaro jamais poderia ser entendida como algo que cria um ambiente de instabilidade institucional, como disse a petista. Porque essa manifestação, esses pedidos, a convocação de manifestações pró-anistia, tudo isso está dentro do direito fundamental à ampla defesa. Assim como você alegar a perseguição, está dentro do direito fundamental à ampla defesa. Na defesa criminal, o Bolsonaro ele pode alegar o que ele quiser. Aliás, se a petista estivesse certa, tinha que prender também o Lula. Tinha que prender até o Zanin. Por quê?
porque Lula nunca conseguiu explicar as provas da corrupção dele e toda a defesa de Lula na Lava Jato se resumia à tese de perseguição política e lawfare. E tem mais, os advogados eles precisam alegar nas suas manifestações todas as teses de defesa possíveis, porque senão várias delas acabam precluindo, como a gente diz, ou seja, você perde a chance de você exercer aquele direito, de você fazer aquela alegação, de você alegar aquela tese de defesa. Deu para você entender por que esse pedido de prisão preventiva da vereadora petista não faz sentido nenhum? Vamos ver agora como que a PGR e o STF se manifestaram. Porque sim, gente, o Moraes decidiu isso ontem à noite e muita gente ainda não está sabendo o que aconteceu. Mas antes, deixa eu te perguntar, a minha explicação está te ajudando na compreensão dos fatos, do que está acontecendo, do que aconteceu? Se sim, então curte o vídeo aqui com força para mais pessoas terem acesso a essas informações, para que a verdade e a voz da nossa indignação cheguem a mais gente, cheguem mais longe. E agora, dá uma olhadinha aqui comigo, ó. PGR é contra pedido de prisão preventiva de Bolsonaro e não vê crime nas manifestações pró-anistia. Certíssimo, Gonet. Gonet disse que os petistas não tinham legitimidade para requerer medidas cautelares e que a representação criminal deveria ser formulada perante a autoridade policial ou o Ministério Público, e não diretamente no STF, onde ela foi formulada. A realização de manifestações pacíficas pela concessão do benefício à anistia não constitui ato ilícito penal, disse o Gonet, certíssimo. Bem como não extrapola os limites da liberdade de expressão, que é consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio liberdade e responsabilidade, escreveu o Gonet. Exatamente o que eu trouxe aqui para vocês. E o Moraes? O que o Moraes falou, hein, gente? Olha, antes de eu mostrar para vocês a decisão do ministro Alexandre de Moraes, eu preciso rapidamente fazer uma menção à Gazeta do Povo, nossa patrocinadora aqui do canal. Enquanto a maior parte da imprensa é governista, recebe milhões em verbas publicitárias do governo Lula e passa pano para as atrocidades do Alexandre de Moraes, a Gazeta do Povo não. A Gazeta do Povo denuncia esses abusos desde sempre. E é por isso que eu leio a Gazeta há anos, eu me informo por ela, eu escrevo a minha coluna semanal de análise jurídica e política lá. Inclusive hoje vai ter uma nova coluna fresquinha minha lá na Gazeta, e nessa coluna eu vou explicar para você por que a crueldade contra Débora Rodrigues ainda não acabou. A Gazeta ela defende os mesmos valores que você e que eu, defende princípios conservadores e cristãos como liberdade, vida e família. É um jornal independente, sustentado unicamente por você, por mim, pelos assinantes. Por isso, eles liberaram uma oferta muito especial para quem acompanha aqui meus vídeos, que é essa oferta que você vê aí na tela. Uma assinatura por apenas R$1 por mês nos primeiros 3 meses. Você cancela quando quiser, mas eu tenho certeza que você não vai querer cancelar depois de você experimentar. Então garanta agora aqui a sua assinatura, a sua inscrição aí em gazetadopovo.com.br/Deltan, ou basta você mirar o seu celular para o QR Code que aparece na tela ou clicar no link que está na descrição aqui do vídeo. Vou repetir o caminho para você, gazetadopovo.com.br/Deltan. Nós precisamos apoiar o jornalismo comprometido com a verdade e com um Brasil melhor. E a sua assinatura fortalece a Gazeta, inclusive ajuda a propiciar vídeos aqui como esse, com essa patrocinadora do canal, e ajuda ainda a promover a Gazeta, que fiscaliza e denuncia abusos e censuras. E bora então agora comigo, direto para a decisão de Moraes, depois de falar da nossa patrocinadora. Dá uma olhadinha aqui comigo nessa nova matéria aqui da Gazeta do Povo. Moraes segue PGR e rejeita pedido de petista para prender Bolsonaro. Mas tem um detalhe muito importante aqui que você precisa saber. Primeira coisa que nos gera uma reação aqui quando a gente olha essa notícia é dizer o quê? Moraes está rejeitando um pedido de petista? Isso é coisa rara, hein? Mas aqui a gente não está falando da prisão de qualquer um, né? A gente está falando da prisão do Bolsonaro, algo bem mais sensível. Então bora ver aqui o que foi que o Moraes disse. Acompanha aqui comigo, ó. Ao analisar o pedido, Moraes concordou com a alegação da PGR de que a vereadora e o advogado não tinham legitimidade para requerer medidas cautelares e que a representação criminal deveria ser formulada perante a autoridade policial ou o Ministério Público e não diretamente perante a PGR. Ao acolher o parecer da PGR, o Moraes não reconheceu a legitimidade do pedido por questões técnicas, mas presta atenção. Ele não analisou a argumentação apresentada pela vereadora e pelo advogado, deixando no ar se haveria ou não motivos
para a prisão do ex-presidente. Ou seja, diferente do que fez a PGR, o Moraes não entrou no mérito. Ele disse assim, olha, eu não vou examinar esse pedido aqui, porque simplesmente quem pediu não poderia estar pedindo. Não pode fazer um pedido direto para o Supremo, tem que pedir lá para a polícia. Mas ele não entrou no mérito. Vocês entenderam então o que o Moraes fez? Ele rejeitou o pedido da prisão apenas por aspectos técnicos, sem entrar no mérito sobre se pedir anistia ou fazer manifestações pode ou não causar a prisão de alguém. Deixando no ar, como disse bem a Gazeta, a possibilidade de prender Bolsonaro no futuro. E por que ele fez isso? Olha, na minha visão, em primeiro lugar, o Moraes ele não escreveria em uma decisão preto no branco dizendo ali que você não pode ser preso por conta de uma manifestação. Porque isso ia contrariar tudo que o Moraes tem feito desde 8 de janeiro. Iria ser contraditório com todos os seus abusos, com as prisões ilegais que ele já decretou por conta dos atos do 8 de janeiro. E em segundo lugar, me parece que o Moraes ele quer deixar uma porta aberta caso essas manifestações do Bolsonaro pela anistia em algum momento saiam do controle, dando para o Moraes e para o STF a desculpa perfeita para prender Bolsonaro. Vocês lembram de quando os ministros do STF ficavam mandando recadinhos da imprensa para o Bolsonaro dizendo, olha, não radicaliza demais nas manifestações, viu? Ou senão você pode ser preso. Pois é, o Moraes deixou a porta aberta, escancarada, para usar essa arma no futuro contra Bolsonaro se eles precisarem. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você concorda que o Moraes quis deixar a porta aberta para prender o Bolsonaro? Conta aí para mim nos comentários. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação.